Você diria que o sertanejo hoje virou um lixo? Essa é a palavra de 4 letras que as pessoas mais gostam de usar para definir o que se tem do tipo no mercado aqui. Isso porque o sertanejo foi de histórias de sofrimento e de ilustração à vida difícil do interior para grandes shows com produções colossais que, se comparados à profundidade musical da mesma música, deixa a desejar. O estilo em si foi sendo diluído ao longo dos anos dentro de tendências, modinhas, surgimento de novos comportamentos, mudança da mentalidade da juventude, que tem uma capacidade cada vez menor de compreender uma música assim mais profunda e, claro, a necessidade de acompanhar as plataformas de streaming. Com isso, o estilo foi se perdendo, mudando, absorvendo características de outros estilos para continuar se mantendo sempre no topo, onde o dinheiro chove que parece que mentira. O cachê das maiores duplas sertanejas hoje gira em torno de 500 mil a mais de 1 milhão por show, como em alguns casos aí de shows do Gustavo Lima. Dá pra entender porque todo mundo quer morder um pedaço disso. A mentalidade pra você, assim, como um artista, eu vou aproveitar esse momento porque eu não sei se eu vou conseguir estourar outra? Com certeza. É isso. Eu sempre fui dessa. O sertanejo, que já foi aquele estilo mais raiz, com uma lírica voltada para emoção e para identidade regional, virou um Frankenstein musical. Hoje, se você escutar uma playlist sertanejo no Spotify, você vai perceber que aquilo ali é uma mistura de tudo. Eles chamam de sertanejo aquilo que tem um pé no funk, outro no piseiro, às vezes flertando com pop eletrônico, com brega e qualquer outra coisa que esteja dando um hype no momento. E isso não é à toa. Esse nicho virou uma espécie de meme. A gente pode até chamar isso aqui de meminejo, porque as características do que é denominado sertanejo agora são muito parecidas com as de um meme. A música geralmente é circunstancial porque ela fala de alguma coisa que está em alta no momento. Ela tenta pegar as pessoas por uma única unanimidade na sociedade, que é o humor. Então, se for ruim, mas te faz rir, tá bom. E assim como qualquer meme tem prazo de validade bem curto. Não funciona como uma maratona onde você pensa em longo prazo, mas sim como uma corrida de 100 metros rasos, onde a música vai ter uma explosão momentânea e poucos meses depois ela já perdeu o protagonismo dela, um meminejo. O sertanejo de hoje tá mais para um produto de massa do que para uma expressão cultural. Desde o sertanejo universitário, parece que ele ficou só na essência da ostentação e do consumo. É música pra balada, pra encher copo e fazer música chiclete. Esse foco no prazer momentâneo acabou distanciando esse estilo daquele papel de unir as pessoas e contar histórias mais profundas. Muita gente começou a criticar esse sertanejo mais comercial, dizendo que ele não é mais arte de verdade, mas sim uma espécie aqui de anti-arte. Isso quer dizer que a música perdeu aquele toque de criatividade e autenticidade para virar uma fórmula pronta. É hit atrás de hit, mas todos com a mesma pegada. Letra fácil, batida repetitiva e uma obsessão por agradar o mercado. Não dá para negar que isso aí funciona, mas é um tipo de sucesso que vem com um preço muito alto, que é o esvaziamento cultural. Hoje o sertanejo é praticamente um braço da indústria cultural. Aliás, esse conceito aqui cai como uma luva pra gente entender o que tá rolando com o sertanejo e também com outros estilos hoje em dia. As obras culturais foram transformadas em produtos padronizados e, mais do que isso, usadas para manipular as pessoas. Isso faz muito sentido quando a gente olha pro sertanejo contemporâneo. Antes ele tinha uma conexão mais forte com as raízes, com a terra e servia ali para contar histórias de vida simples, cheias de significado, né? Agora ele tá embalado para vender. As músicas são feitas em série com fórmulas que são bem repetitivas e as letras falam de assuntos que giram em torno de consumo e ostentação. A arte acabou virando uma ferramenta para convencer as pessoas de que consumir é a chave para ser feliz. Isso explica, por exemplo, o fenômeno do funk ostentação e da própria ostentação do sertanejo. Essa fórmula do sertanejo atual é perfeita para reforçar a ideia de que a felicidade está no que você consome. O clipe mostra carro de luxo, um monte de festa lotada e bebida cara. As letras falam de superação no amor, traição e relacionamentos, mas sempre com um tom de festa regada a excesso. É como se esse gênero tivesse assim, perdido a missão de falar da vida e agora virou um comercial de luxo. O Adorno e Horkheimer, que criaram esse conceito, dizem que a indústria cultural trabalha com um jeito de distrair as pessoas das questões mais profundas. Quando o sertanejo foca só no entretenimento e no consumo, ele acaba funcionando exatamente como os dois descreveram, uma ferramenta de engano em massa. Em vez de refletir ou questionar, a música acaba virando um produto pronto para agradar e para distrair. O sertanejo de hoje não tá mais ali para representar uma cultura ou levantar uma discussão social. Ele virou uma peça-chave de um mercado que sabe muito bem como explorar o desejo humano, que tá sempre atrás de prazer imediato e do status. É música para consumir e não para sentir. Ela tá ali para entreter, para divertir e para vender um estilo de vida. É o típico som que toca enquanto você bebe,
compra roupa ou qualquer outra parada que o marketing impõe. No meio disso tudo, fica muito difícil esperar que a música atual vai conseguir levantar alguma discussão mais profunda ou falar de questões sociais. Ele acabou virando uma engrenagem do sistema que quer que o público fique alienado e satisfeito. Essa transformação não só mudou o som do sertanejo, mas também moldou como ele é percebido. Esse meio virou um produto pronto para ser consumido, e não uma expressão autêntica de uma região ou de um povo. A indústria pegou uma arte que era do povo e transformou ela numa marca. E sim, né, isso aí traz grana e visibilidade, mas custa caro quando o assunto é autenticidade e legado cultural. É claro que o sertanejo não pode ser considerado no fundo do poço agora, né, mas com certeza ele tá bem longe lá de onde ele começou. Ele não tá mais preocupado em ser uma parada assim significativa ou inovadora. O foco agora é fazer um hit que vende e um show que lote estádio. E enquanto isso, os artistas que realmente querem inovar ou trazer uma mensagem assim mais forte acabam ficando no anonimato. Será que dá pra atender o mercado sem perder totalmente essas raízes? Dá pra fazer sucesso sem sacrificar o coração da música? Essa é uma pergunta que fica pra quem ainda acredita no potencial do sertanejo de ser mais do que só trilha sonora de churrasco e trend de TikTok. Nesse mercado, a estratégia é não concorrer, é entender o que tá surgindo, mesclar o próprio som e seguir sendo sempre o mais próximo possível do que tem de mais atual para se manter no topo. Só que essa capacidade ao longo do tempo diluiu tanto a base, que é o sertanejo de raiz, que ele foi perdendo a identidade e se tornando uma espécie de som de ninguém, uma espécie de música NPC, que é aquele personagem de videogame que sim, não tem muita função, né? E ele só tá lá existindo porque às vezes ele dá um sentido para alguma coisa no determinado momento específico. Qualquer semelhança com o sertanejo é mera ironia. Essa adaptação toda foi ótima para manter o sertanejo lá no topo, mas também diluiu essa identidade. O que antes era a cara do interior, agora é tão genérico que às vezes fica difícil até de chamar de sertanejo. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo. A timeline disso começa em 1929, quando o Cornélio Pires gravou a primeira música caipira. Era o tempo do modão de viola com artistas como Tunique e Tinoco, Raul Torres e Florencio e Alvarenga e Ranchinho. Esse era o sertanejo na sua forma mais pura: voz, viola e histórias que traziam a vida simples do interior. Natal, 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 nascimento de Jesus. Reza 3 palavras santas: Jesus, Maria, José. Nos anos 70, o som começou a mudar. Chegaram influências de fora como a polca paraguaia e a rancheira mexicana. Foi quando Chitãozinho, Chororó e Sérgio Reis começaram a fazer sucesso, trazendo ali arranjos mais elaborados e letras que ainda conectavam as raízes, mas já flertando com alguma coisa mais moderna. Foi aí que veio o sertanejo romântico. Nos anos 80 vieram novos instrumentos, como a guitarra e uma pegada country que acabou mudando o som. O Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e o João Paulo e Daniel colocaram esse gênero nas rádios do Brasil inteiro. Foi o início do sertanejo como a gente conhece hoje. Menos raiz e mais comercial. Quanto tempo existe Leandro e Leonardo, essa dupla aí? O Leandro e Leonardo, a dupla existe há 6 anos, viu, Fausto? Da onde vocês são, não? Nós somos de Goianápolis, uma cidade do interior de Goiás. Toda vez a gente faz uma pergunta aqui, né, pô? E vocês são os irmãos há muito tempo, não? Há 28 anos. 28? Desde quando nascemos, né? Brincadeira. Nos anos 90, o sertanejo dançante assumiu uma fatia bem grande desse mercado. Saiu a guitarra e a sanfona ganhou um papel muito importante. Os caras tinham letras bem humoradas e melodias que animavam festas. Assim apareceu, por exemplo, Rio Negro e Solimões. Era bem mais comercial já, mas ainda com um toque do campo que fazia todo mundo lembrar de onde o sertanejo tinha vindo. Galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar. Foi então que veio o pré-universitário, ainda no finalzinho dos anos 90. Era só o comecinho, mas o sertanejo começava a entender como ganhar mais território e mais grana. O dinheiro começou a entrar com força, as letras ganharam um toque mais pop e lá no fundo dava pra sentir que o bom momento do rock no Brasil teve uma influência nisso. Foi o momento de duplas como Bruno e Marrone e Edson e Hudson. Aqui o sertanejo começou a se transformar numa máquina de hit. Eu não sou vagabundo. Nos anos 2000, o sertanejo universitário colocou o gênero no topo de vez. Foi por volta de 2010 que aconteceu uma explosão de jovens sertanejos que mudaram o jogo pra sempre. Era um movimento de capital levando sucesso para cidades pequenas durante as férias. E aí, não demorou, todo mundo tava cantando as mesmas músicas. Jorge Mateus, César Menotti e Fabiano, Fernando de Sorocaba, João Bosco e Vinícius, algumas dessas duplas aí inclusive tocavam em bares que eram frequentados por universitários ou elas próprias eram universitárias.
Essas foram só algumas das duplas que estouraram nessa época, além do surgimento de nomes que viriam a ser referência no futuro, como Luan Santana e Gustavo Lima. Fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? Tô à beira da loucura, ninguém mais me segura. O sertanejo universitário virou uma tendência, ele deixou de ser só uma coisa assim do interior e passou a ser ouvido em qualquer lugar do Brasil, inclusive pelos jovens. E a gente ainda teve o feminejo, né, que foi essencial para abrir espaço para as mulheres dentro do sertanejo. Marília Mendonça, Simone Simaria, Maiara e Maraísa, elas ganharam muita força e público, e ao mesmo tempo os cantores solo começaram a ganhar mais espaço. Luan Santana, Michel Teló, Gustavo Lima, Paula Fernandes, eles mostraram que o formato de dupla não era mais obrigatório. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado. E depois namorar, curtição. Com muito marketing e músicas que foram feitas para grudar na cabeça, esses nomes dominaram as rádios e os festivais. Aí nesse ponto aqui, não bastava mais ser só um sertanejo moderninho, senão o sertanejo ia acabar tendo o mesmo destino que o axé e os artistas iam acabar perdendo seu protagonismo. E o estilo que aprendeu rápido a como usar o mercado a seu favor e a entender de tendência, rapidinho entendeu que podia se apropriar do que tinha em volta e ficar no topo. Foi quando começaram as misturas. Aí veio o funknejo tentando conquistar as periferias como João Lucas e Marcelo, porque o funk era a moda da vez. O popnejo depois trouxe uma produção mais eletrônica e com muita batida dançante, levando o sertanejo para as baladas, com Zé Neto e Cristiano e Marcos e Belucci. E ainda teve o forronejo, que abraçou o Nordeste com Wesley Safadão, e o breganejo com Zé Felipe, que colocou um toque bem pop no som. Enquanto isso, outros caras aí como Jades e Jadson e Lucas Reis e Tássio estavam segurando a onda do sertanejo bruto, tentando manter as raízes do gênero vivo. Eu tô perdido num olhar que cega, essa paixão eu já perdi. Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. E hoje a gente ainda tem coisas aí como o agronejo, que é meio que autoexplicativo. Nós vai descer lá pra descer. Então quando você entende essa timeline, faz todo sentido você sentir um certo desconforto no som sertanejo de algumas duplas que é totalmente genérico e esquecível. Eles estavam tão preocupados em serem a próxima tendência que acabaram se esquecendo do principal, a música. Com o surgimento das plataformas, a música passou a ter fórmula, e não é como se isso aí já não tivesse acontecido no passado, né? As gravadoras já faziam isso, mas agora os artistas também deliberadamente estavam decididos a pegar fragmentos do que estava dando certo e agregando a sua própria música. Uma frase engraçada, uma gíria do momento, que tal uma dancinha para que um jogador de futebol possa repetir em campo? Com certeza isso aí vai fazer essa música estourar. Wesley Safadão já tinha gravado essa música, o Léo Santana já tinha gravado essa música, uma galera. Sério? Essa é uma música de festa. Neymar dançou, o meu Twitter começou a explodir assim. Cristiano Ronaldo dançou, mas eu te pego. Cara, no mesmo dia era Portugal e Espanha tentando falar comigo. Era do zero pra todas as baladas de Portugal e Espanha. Explodiu. E assim a música sertaneja deixou de começar pela inspiração humana de carne e osso e passou a replicar um comportamento vazio de redes sociais, onde a galera foca na ostentação, em sustentar uma vida que na maioria das vezes é vazia e sem muita profundidade, até porque o próprio público passou a se identificar com isso. Quando o Batom Cereja entrou no mercado sertanejo, a música do Israel e Rodolfo teve empurrãozinho com a participação do Rodolfo no Big Brother Brasil. Na época, só no YouTube esse clipe aí ultrapassou 75 milhões de visualizações e no Spotify teve 38 milhões de streams. Isso aí rendeu pra eles 850 mil reais de faturamento só nessas duas plataformas. Quer dizer, aí você entende que o tema superficial mais escapista, que diverte, tem muito mais chance de sucesso do que um trabalho mais profundo que propõe a reflexão ou um retrato difícil de algum momento lá atrás. E a gente precisa falar do impacto disso na juventude ao longo dos anos. A geração dos anos 90 tinha em mente uma referência de sertanejo. A dos anos 2000 teve outra. E em 2010, outra ainda
ainda mais distante. E aí a gente chega no agora, onde essa referência tá bem longe de se parecer musicalmente com o que de fato é sertanejo, e isso aí gera um ciclo infinito. Porque se a geração que vai consumir tá esperando escutar um som rápido, divertido, engraçado, que tem alguma conexão com a realidade de agora, um meme, uma piadinha ou um trocadilho e algum estilo do momento, isso força o artista que, mesmo se for talentoso, tenha que criar um material dentro desse parâmetro ou ele vai desaparecer no mercado. Ou você faz um meme nejo ou você vai ser um ninguém. Por isso, nem sempre que a gente vê uma dupla fazer um hit bobo como Descer pra BC, Camaro Amarelo ou qualquer coisa assim, quer dizer que eles são ruins ou sem talento. Isso pode ser só o reflexo de uma dupla se vendo como empresa e atendendo uma demanda de mercado. Eles podem fazer mais, às vezes eles até têm talento pra isso, mas o talento no Brasil não quer dizer sucesso. Pro sertanejo, o desafio ainda é o de se manter na liderança enquanto outros gêneros ganham força. Em 2024, o funk espremeu ainda mais eles. A música brasileira hoje está vivendo uma fase que esses estilos estão meio que lutando pelo mesmo público. Enquanto os maiores do sertanejo ainda estão no topo, o funk chega mostrando que também quer o seu lugar nesse pódio. E pelo visto, não vai largar tão cedo. E aí a gente vai para um papo ainda mais bizarro, onde até o sertanejo vai ter dificuldade de ir. O funk atual é um reflexo de uma lírica soft porn beirando o explícito. Quanto mais as letras já estão sendo todas de duplo sentido, ou só de um sentido quase exclusivamente sexual, as representantes femininas do estilo usam também do próprio corpo para ganhar espaço. E assim, fica bem difícil não dizer que o que sustenta esse sucesso é exatamente esse apelo ao corpo. Porque tirando isso, não sobra muito além de uma batida que também é genérica e uma letra que é igualmente apelativa ao uso do corpo. E aí, até então, nem o sertanejo teve coragem de ir tão longe, e até pra ele está ficando difícil de competir. Hoje as paradas estão dominadas por músicas com essas letras explícitas que falam basicamente de sexo, drogas e ostentação, e às vezes até de criminalidade, e que muitas vezes deixam muito pouco ou quase nada de espaço para composições mais elaboradas ou reflexivas. E assim, tudo bem, cara, sem moralismo ou hipocrisia, né? O Brasil já passou por isso outras vezes, mas o lance é que a gente talvez nunca tenha ido tão a fundo quanto agora. O El Chan tinha um monte de coreografia e letra de duplo sentido, assim como Mamonas Assassinas, Raimundos e os grupos de pagode e axé que também trouxeram muitas músicas que eram pura sacanagem. Mas todas elas tinham uma coisa em comum, eram originais no seu próprio nicho e tinham uma estrutura musical muito mais profunda. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, Poc Poc do Pedro Sampaio, que é uma alusão à sensualidade bem direta, como uma onomatopeia como título que deixa pouco espaço para interpretação. Toma Poc Poc sem parar. A gente tem Macetando, da Ivete Sangalo e da Ludmilla, que repete a palavra macetar mais de 40 vezes numa letra que mostra a disposição das mulheres para chegar chegando numa festa. A gente tem a Anitta com capa de revista que nem precisa de onomatopeia ou metáfora, né? Ela sabe que quer chocar e ganhar mídia com isso. Ela meio que camufla o texto sujo, apelativo e sexual numa ideia de que tá empoderando a mulher, dizendo pra ela que ela pode fazer o que ela bem entender com o corpo dela. Mas aí, no fundo, a gente sabe que esse apelo soft porn dela é a base que sustenta o trabalho todo. Se tirar o apelo ao corpo e ao visual, quantas músicas da Anitta tiveram um impacto no mercado significativo sem ser apelativa sexualmente na letra ou visualmente? Hoje a impressão que dá é que o mercado tá se moldando pra repetir uma fórmula que dá streams e hit rápido, mas não deixa tanto espaço para inovação artística ou para uma mensagem mais complexa. É claro que o grande público vai preferir isso porque é mais fácil de entender, é mais divertido de consumir e assim que enjoar, vem outro muito rápido, cultura do consumo. Isso já é um reflexo do consumo desse tipo de material ao longo dos últimos 20 anos. O comportamento de quem consome já tá com a régua bem baixa e quem compõe vai descendo essa régua junto para chegar lá. E o problema, cara, não é o que tá todo mundo ouvindo. O problema mesmo é aquilo que não tem espaço no mercado porque fica limitado a essa régua que não permite que nada ultrapasse esse limite. E principalmente, né, pra cima. Música é uma ferramenta de expressão cultural. E quando o foco fica só no básico,
básico, alguma coisa vai se perder nesse caminho. Esse debate sobre a qualidade da música ganha força com esse empobrecimento melódico e harmônico na maioria das produções de sucesso. Apesar das letras muitas vezes funcionarem comercialmente, o conjunto da obra deixa a desejar artisticamente. Isso que o sertanejo virou, e pior ainda, o funk, né? Parece ter sido moldado num padrão que foca na diversão imediata, sem dar mais nada, nem uma reflexão ou um crescimento pessoal. O público curte porque diverte, porque isso afasta da realidade de viver num país difícil, onde tudo é caro e se vive para trabalhar e não trabalhar para viver. E isso é um perigo, porque esse escapismo da realidade eterno dá sempre essa sensação de diversão, mas não leva a nenhum tipo de reflexão. Esse foco no dançante que te distrai, te faz perder em melodia e a harmonia acaba, abaixando o poder que a música tem de transformar também para uma coisa mais profunda. Música é para se divertir, mas também é para refletir, para sentir, para protestar, para falar e por aí vai. E ela tá ficando resumida em uma coisa só: escapar da realidade. Essa superficialidade tá mostrando que a gente, enquanto pessoa, perdeu o contato com a essência racional de pensar e de fazer escolha. Tudo acabou ficando mais mecânico. Se é engraçado ou se tem uma dancinha legal, faz sucesso. E isso é momentaneamente e logo depois é totalmente esquecido. Hoje parece que as pessoas estão deixando o mercado dizer para elas quem elas são. Apesar do empobrecimento musical e cultural do sertanejo, que virou o meme-nejo, que é um filho aí de ninguém, porque ficou tão genérico que é até difícil de entender o que é, ainda existem boas duplas por aí que têm bons arranjos, uma boa lírica e que ainda estão tentando manter musicalmente um trabalho um pouco mais profundo. Mas o trabalho dessa galera desaparece no meio de um monte de modinha e de músicas trends que estão tentando ser o sucesso do momento, e quando esses estão prestes a desaparecer, eles vão lá e entram para essa roda para sobreviver no mercado. Não é errado as pessoas se divertirem com isso, irem pra balada ou gostarem do que se tornou o sertanejo. A preocupação é do impacto disso nas pessoas a longo prazo, que vão esquecendo outras formas de curtir música ou de se permitir gostar de outras coisas e de certos limites que vão sendo ultrapassados e a gente nem percebe. O que a gente chamava de proibidão lá no início dos anos 2000, hoje é total o liberadão, e é preocupante como muitas músicas usam isso de bengala pra se fazer interessante, e sem isso não sobra muita coisa. Essa música tá dando um conforto momentâneo para as pessoas, mas ao mesmo tempo tá tirando delas a capacidade de refletir, de pensar por si mesma, de ter um senso crítico ou de se permitir não ouvir. O artista acaba ficando preso nesse looping, onde mesmo se ele quiser, ele tem que fazer uma música abaixo da qualidade dele, senão ele não vai conseguir vender. E as pessoas vão aceitando que esse é o padrão. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, será que isso aqui é só um pensamento de choque geracional de um cara que já viu o mercado de um outro jeito? Ou será que principalmente o sertanejo tomou um rumo decadente por causa da cultura da indústria? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!